Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui no canal eu vou esclarecer uma dúvida, principalmente para estudantes e empresários que não têm muita ligação e muito contato com essa área diariamente. Qual a diferença entre uma ação tributária administrativa e uma ação tributária judicial? Antes eu quero contar para vocês como que surgiu essa ideia. Bom, nos próximos 2 vídeos que eu vou fazer, eu vou trazer uma ferramenta para empresas maiores, do lucro real e presumido, e para empresas menores, com faturamento menor, que utilizam aí o Simples Nacional para pagar os seus impostos. Essa ferramenta, pessoal, ela visa ajudar as empresas no momento de crise, como o atual em que a gente está enfrentando uma pandemia. As empresas estão com o seu faturamento prejudicado, com o seu lucro prejudicado e também com dificuldade, de pagar os seus impostos. Então a ideia é trazer uma ferramenta aí para ajudar essas empresas. Acontece que a ferramenta que eu vou trazer para as empresas do lucro real presumido, que estão fora do Simples, que tem faturamento maior, essa é uma ferramenta, uma ação tributária judicial. Já para empresas menores vai ser uma ferramenta administrativa, uma ação tributária administrativa. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, para explicar para vocês qual a diferença entre a ação tributária administrativa e a ação tributária judicial. Inicialmente, a gente precisa entender então o que é uma ação tributária. Bom, de maneira simples e geral, uma ação tributária é a maneira como o contribuinte tem de se defender, de solucionar um conflito com o fisco, com a Receita Federal. Então, digamos que se um contribuinte ele foi fiscalizado, ele foi autuado, recebeu uma multa, recebeu um valor aí de imposto que ele deveria ter pago a mais do que pagou e ele não concorda com isso, ele precisa se defender, isso é feito através de uma ação tributária. E existem vários outros assuntos. O contribuinte também, uma empresa, pode não concordar com o valor de imposto que vem pagando nos últimos anos, entende ali que pagou algum imposto em desacordo com a lei, entende que existe algum crédito tributário que a empresa dele, que o contribuinte tem direito. Tudo isso pode ser apurado dentro de uma ação tributária, que, como eu disse, é uma maneira de resolver um conflito. Agora, o que vai determinar se essa ação tributária ela vai ser administrativa ou judicial é a maneira como ela vai ser realizada. Qual o órgão que vai julgar essa ação tributária é o que vai determinar. Sendo o órgão determinante, as ações administrativas tributárias elas são então formalizadas, solicitadas frente aos órgãos administrativos da Receita Federal, como o próprio nome já diz. Elas tendem a ser menos burocráticas, mais ágeis, mais rápidas, justamente por não envolver o judiciário, é por isso que são chamadas administrativas. Então, são pedidos feitos à própria Receita Federal, ao CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, dentre outros. E como eu disse, elas tendem a serem julgadas mais rapidamente. Isso não significa que ela soluciona todos os problemas do contribuinte. Muitos assuntos começam como uma ação tributária administrativa, lidando diretamente com a Receita Federal, e por o contribuinte, por exemplo, não concordar com a decisão que ocorreu nesse processo, elas acabam sendo aí direcionadas para o âmbito judicial e se tornam uma ação tributária judicial. Falando agora das ações tributárias judiciais, uma grande característica é que elas envolvem assuntos mais complexos, geralmente mais amplos. Então, elas tendem a ser mais demoradas do que as ações tributárias administrativas, que, como eu mencionei, tem um julgamento mais ágil, menos burocrático. E, por esse lado, por mais que possa ser mais demorada a ação tributária judicial, ela, como eu disse, ela possui aí um mecanismo mais amplo, ela tem outros, digamos assim, níveis e órgãos onde o pedido ele pode ser julgado. Então, se, por exemplo, o contribuinte ele inicia uma ação judicial tributária na sua cidade e ele não concorda com o que o juiz decide, ele pode recorrer para o Tribunal Regional Federal da região onde ele reside e ainda assim, se a decisão não for do interesse do contribuinte no tribunal, ele ainda pode recorrer, a depender do assunto, para o STF e o STJ em Brasília. Então esse mecanismo, essa amplitude
né, de níveis, onde o pedido pode ser analisado, é o que tende a fazer muitas vezes o processo judicial tributário ser muito mais demorado do que o processo judicial administrativo. Mas, por outro lado, isso pode ser uma vantagem, né, visando aí o interesse do contribuinte. Por fim, a gente pode destacar que o procedimento da ação judicial e da ação administrativa ele é parecido. Em todos tem uma fase de defesa, uma fase onde se junta provas para conseguir demonstrar, né, o alegado pelo contribuinte. Depois tem uma fase de julgamento e, por fim, uma fase de recurso, onde quando o contribuinte ele não concorda com o julgamento, ele pode recorrer. Isso ocorre na esfera administrativa e também na judicial. Então, pessoal, é isso. Essas são as principais diferenças, de uma forma simples, de uma forma geral, entre a ação tributária, judicial e administrativa. E como prometido, nos próximos vídeos eu vou trazer aí para vocês duas ferramentas, uma administrativa e outra judicial, uma para maiores empresas, uma para empresas menores. E acompanha aí, logo a gente posta esse novo conteúdo que eu prometi para vocês hoje.